O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus envia os discípulos para uma grande missão. Eles devem anunciar o reino de Deus, que é a própria palavra de Jesus, a sua vida. E o Senhor ordena que eles digam que o reino dos céus está próximo. A qualquer momento nós podemos nos encontrar com este Deus. Por isso que nós devemos viver este reino desde já, aqui na terra. Reino que Jesus instaurou e reino que nós vamos viver para todo sempre, sempre na glória. Essa não era apenas uma tarefa para os apóstolos quando Jesus fala nesse evangelho. Ele se dirige aos discípulos e discípulas. Hoje esta palavra não é apenas para os bispos, para os padres e diáconos, é para toda a igreja. É para as religiosas, é para as consagradas e consagrados, é para todos os leigos e leigas. Então todos que são batizados têm como dever anunciar a Jesus Cristo. E como que nós podemos anunciar? Alguns têm o carisma e o dom da palavra e assim podem formar na fé. Outros anunciam com a sua maneira de viver o seu exemplo. Outros ainda com as suas atitudes de caridade. Há quem também evangelize e anuncie a palavra de Deus na escuta, no acolhimento, porque são muitos os dons que o Espírito Santo derrama. Mas todos, sem exceção, que são chamados a evangelizar, devem andar em comunhão com aquilo que o Senhor nos ensina, a igreja, e devem também buscar testemunhar tudo isso, seja qual for o seu dom, a sua aptidão, enfim, aquilo que pode oferecer. Algumas pessoas que não leem a Bíblia e talvez dificilmente vão tomar mais conhecimento sobre as coisas da igreja, podem ver nos cristãos e cristãs autênticos o Evangelho. Para aquelas pessoas que talvez não nasceram numa família cristã, católica, ou talvez vivam num ambiente onde não haja essa busca por Deus através da religião, para essas pessoas, talvez a única oportunidade que haja de entrar em contato com essa palavra seja pelo modo de viver daqueles que não só conhecem a fé, mas daqueles que buscam viver essa fé. Então a nossa vida pode ser um evangelho vivo para muitas pessoas, mas pode ser também, talvez, a razão para que muitos se distanciem, não apenas de Deus, mas da sua igreja. Então nós vemos aqui o que Jesus hoje ordena, que deve-se anunciar sim.
E quando Jesus diz, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, nós nos lembramos daquele dia em que Jesus, na sinagoga, lê Isaías e, na verdade, apresenta ali todo o seu programa de vida, como ele agirá. Aquilo que Jesus faz é também o que os cristãos e cristãs devem fazer. Olha só que responsabilidade imensa, não é? Olha como Deus nos confia algo muito precioso. Então Deus nos dá a graça da cura. E a cura não é apenas um dom extraordinário que algumas pessoas têm por graça de Deus, com grandes milagres. A cura se manifesta também de outras formas. O amor cura, o acolhimento cura. Uma atitude caridosa pode curar uma pessoa no seu espírito e isso também refletir no seu físico, em todas as dimensões da sua vida. Então nós vemos que existem diversas maneiras de manifestar esta fé em Jesus Cristo, anunciando-a. Hoje nós vemos São Barnabé, aquele que colaborou muito com a igreja nascente. Lá no início, quando o Espírito Santo começa a mover os corações para que Jesus se torne conhecido e amado, Barnabé foi aquele que acolheu Paulo, o grande apóstolo, que antes de ser reconhecido como Paulo, era chamado Saulo. Sabemos a história, Saulo era perseguidor dos cristãos. E Barnabé, ouvindo a voz de Deus, é aquele que acolhe Paulo. Enquanto muitos na igreja duvidavam de Paulo e até mesmo tinham medo e olhavam com desconfiança, houve alguém que foi dócil ao Espírito Santo e recebeu Saulo, que se tornaria um grande evangelizador e missionário, Paulo. Às vezes a gente não faz ideia do que uma acolhida, uma escuta, um conselho pode fazer na vida de uma pessoa. É claro que a obra é sempre Deus quem faz. Nós somos apenas colaboradores seus, mas o Senhor quis e quer contar com esses colaboradores. Assim como fez com Barnabé, que anunciou o Evangelho junto com São Paulo. Alguém que fez da sua vida uma dedicação total a Jesus Cristo para que muitos pudessem fazer uma experiência com o Senhor. Quem sabe muitos de nós, com a sua realidade familiar, com a sua rotina, o seu trabalho, não consigam se dedicar totalmente à evangelização, mas nós podemos sim evangelizar. Essa é uma tarefa que cabe a todas as pessoas. Todo aquele que faz uma experiência com Jesus pode falar dele, pode compartilhar isso. E a evangelização acontece não apenas de uma maneira explícita, assim também, não é? De uma forma talvez grandiosa. A evangelização acontece às vezes nos bastidores, às vezes numa visita, num encontro. Muitos cristãos se converteram por força da graça de Deus, do Espírito Santo, com a pregação dos apóstolos. Mas outras pessoas que se tornaram cristãs, que se converteram ao cristianismo, foi a partir daquilo que viram das atitudes dos cristãos e cristãs. Então, daquilo que contemplaram na vida deles, daquilo que perceberam realmente como algo diferente que esse mundo não oferece. Nós queremos hoje, com São Barnabé, assumir a missão que Deus nos deu. Não importa qual seja a sua profissão, a sua classe social, não importa nem mesmo o conhecimento que você tenha. O importante é que nós busquemos cada vez mais conhecer a Jesus Cristo, conhecer a nossa igreja, nos sentir irmãos e irmãs, e assim, sem perceber, nós vamos contribuir para que o mundo se torne melhor. Certa vez, alguém perguntou a Santa Teresa de Calcutá, diante de muitos escândalos acontecidos em alguns pontos do mundo, por pessoas que pertenciam à igreja, perguntaram a ela, um jornalista então lhe interroga,
O que a senhora mudaria na igreja, irmã Teresa? E ela disse: a mim mesma. Esta mulher, com as suas atitudes tão simples como aquelas de acompanhar uma pessoa à beira da morte porque estava abandonada, ou de pedir a caridade para tantas pessoas que pudessem ajudar aqueles que ela assistia, ou ainda acompanhar uma pessoa que nem da sua religião era, mas com ternura, com respeito, com afeto, mostrava a Jesus Cristo. Tanto é que esta mulher hoje se torna para nós e para a humanidade uma grande referência no seu apostolado. Então nós vemos que ela permitiu que o Senhor lapidasse a si mesma, e assim a mensagem de Jesus Cristo chegou muito longe. Nós queremos que essa mensagem primeiro nos alcance, para que ela chegue também àqueles que estão perto de nós, e depois Deus fará, porque a obra não é nossa. Ele multiplica a sua graça naqueles que acolhem essa mensagem que é transformadora, porque é o próprio reino de Deus acontecendo ainda hoje em nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.